Olá, irmãos, seja muito bem-vindo aqui ao canal Escola Bíblica. O meu nome é Vitor e nesse vídeo de hoje nós vamos fazer a continuação daquele outro resumo que eu fiz semana passada sobre 1 Tessalonicenses. Só que hoje nós vamos ler o capítulo 5, tá? E nós vamos estudar aqui sobre o que é aquele dia do Senhor que vem como ladrão. Nesse estudo, mais um resumo, né? Eu ainda vou fazer, como eu disse para vocês lá no outro vídeo, um estudo completo, onde nós vamos ali para o computador e nós vamos ver todas as relações entre os textos. Mas nesse resumo, eu vou mostrar para vocês aqui o que é o dia do Senhor e eu vou mostrar para vocês que esse dia do Senhor que vem como ladrão é o mesmo dia da volta de Jesus, que somente acontece após a grande tribulação e é somente lá que nós seremos arrebatados. Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, quer aprender mais sobre esse dia do Senhor, continue aqui mesmo nesse vídeo que nós já vamos ler a Bíblia juntos aqui. Então, irmãos, o texto que eu quero ler com vocês aqui hoje é o que se encontra lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Eu vou ler com vocês aqui até o versículo de número 11. Vamos ler do versículo 1 até o 11. E aí depois eu vou fazer aqui algumas considerações, tá? Num breve resumo, como eu já disse anteriormente aqui. E posteriormente, tá? Eu vou trazer um vídeo completo, que aí sim a gente vai contemplar os capítulos 4 e 5, tá? De 1 Tessalonicenses. E aí nós vamos também lá no capítulo 1 e 2 também, onde Paulo fala sobre a vinda do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler aqui rapidamente o capítulo 5. Fala assim, ó. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutualmente, como vocês têm feito até agora. Bom, esse capítulo 5, óbvio, né, que ele vai ser uma continuação aqui do capítulo 4, como nós já vimos no vídeo anterior, no capítulo 4, onde nós vemos aqui sobre uma ordem dos acontecimentos que vão anteceder o arrebatamento da igreja. E Paulo vai continuar esse assunto aqui, ó, ainda falando sobre arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, tá? Então nós já vimos pelo capítulo 4 que o arrebatamento só vai acontecer quando Jesus aparecer visivelmente nos céus, tá? E é até um pleonasmo, né, a gente falar que ele vai aparecer visivelmente, porque a volta de Jesus é uma única, não tem duas voltas. Jesus não vai voltar em segredo para a sua igreja e depois vai voltar visivelmente. Isso não existe. A volta do Senhor ela é única. Mas eu insisto em falar a volta visível, né? Porque os pré-tribulacionistas eles tendem a dividir essa volta do Senhor, né, em algumas etapas. Eles dizem que vai ter uma volta invisível, onde a igreja vai ser arrebatada, e depois uma volta visível, aonde a igreja vai vir com o Senhor. Só que a volta de Jesus é uma só, é só a volta visível no final da grande tribulação. Mas aqui no capítulo 5, quero falar com vocês aqui em resumo sobre o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Esse é um texto também que é muito usado pelos pré-tribulacionistas para falar, aí ó, tá vendo? A própria Bíblia diz que o dia do Senhor vem como ladrão. Então a gente realmente não sabe que dia que é, e de fato a gente não sabe que dia que Jesus vai vir, né? O dia e a hora exata, a gente não marca a data para isso.
só que os pré-tribulacionistas vão falar que isso é um argumento a favor da volta iminente, né? Que ela pode ser até mesmo agora, do nada, sabe? Mas a gente vai ver que não é bem assim. O dia do Senhor, ele vem como ladrão à noite. Paulo está falando isso aqui no versículo 2. Vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Agora presta atenção no detalhe do versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Quando Paulo fala assim que quando andarem dizendo paz e segurança, quem são essas pessoas que vão estar dizendo paz e segurança? Você vê que Paulo já começa aqui a dividir em dois grupos, tá? Então vai ter um grupo que vai estar falando paz e segurança, só que vai ter outro grupo que vai estar profetizando que não é paz e segurança, que aquela paz e segurança que as pessoas vão estar sentindo é a paz, entre aspas, né? Que vai ser feita pelo anticristo. É a falsa paz, é o período da falsa paz. Tá? E aqui Paulo já começa a dividir em dois grupos. Então vai ter um grupo que vai estar seguindo o anticristo e vai estar falando paz e segurança, finalmente nós temos paz, finalmente nós temos segurança, quando não é bem assim. Quando eles andarem dizendo paz e segurança, virá sobre eles, lhes sobrevirá, virá sobre eles, aqueles que estão falando paz e segurança, vai vir uma repentina destruição. E você vê nitidamente que Paulo também ele está dividindo em dois grupos se você continua lendo o verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Então você vê que realmente vai ter dois grupos. Aquele grupo que vai estar falando de paz e segurança, né, que não vão estar atento a nenhum sinal da volta de Jesus e nem vão querer saber de sinal da vinda de Jesus, porque para eles a volta de Jesus, eles nem se importam com isso, né? Eles são pessoas que vão estar seguindo o anticristo. Mas tem aquele grupo também de pessoas que são os cristãos que vão estar atentos aos sinais, atentos à volta de Cristo, e essas pessoas vão estar esperando, elas vão saber que aquela paz e segurança é uma paz falsa, é uma segurança falsa, tá bom? Mas lendo esse texto aqui, eu me lembro também de uma palavra de Jesus, que ele falou lá no Evangelho de Lucas. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Evangelho de Lucas, vão lá no capítulo de número 17, dos versículos 26 até o 30. Porque Jesus, ele também vai falar, né, dessa repentina destruição quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança. Mas aqui Jesus ele faz uma ligação com a história de duas pessoas na Bíblia que vão falar para a gente exatamente desse período desse período, né, do fim dos tempos. Que ele vai falar assim, ó, a partir do verso 26, ó. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, assim, no dia da volta de Jesus, no dia que ele se manifestar, vai estar acontecendo exatamente isso aqui. As pessoas vão estar comprando, as pessoas vão estar vendendo, as pessoas vão estar comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, ou seja, vivendo a sua vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Como se aquela paz que eles estão sentindo, né, fosse realmente uma paz que o mundo provê, né? Como se fosse realmente uma paz verdadeira. Só que é um alerta para nós. Quando isso estiver acontecendo, vai vir repentina destruição. E aí o próprio Paulo, agora vamos voltar lá no texto que a gente estava, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o próprio Paulo vai falar que vocês, irmãos, lá no versículo 4, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Então, para nós que somos igreja, para nós que somos cristãos, o dia da volta de Jesus não vai nos apanhar como ladrão.
Ele não vai chegar de surpresa para nós, porque nós vamos estar atentos a todos os sinais da volta de Cristo, tá? Mas até mesmo no meio da igreja vão ter aqueles irmãos também que vão estar dormindo, né? Vão ter aqueles irmãos que não vão estar atentos também. E para isso, Jesus ele deixa também o mesmo alerta. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo... deixa eu ver aqui, deixa eu pôr a parte do verso 1, que é a carta à igreja de Sardes. Está aqui, ó, no versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então veja que a vinda de Jesus como ladrão, ela vai vir sobre os ímpios que não estão atentos à volta de Jesus e também sobre os cristãos que não estão vigiando, que não estão se arrependendo dos seus pecados, tá? Então assim, a vinda do Senhor como ladrão é só mesmo realmente para quem não está atento aos sinais da volta de Cristo, porque Jesus, se você for ler em Mateus 24, eu só não vou ler agora aqui por falta mesmo de tempo nesse resumo, mas eu vou trazendo em detalhes. Lá em Mateus 24, Jesus vai dar todos os detalhes da sua volta. Ele vai falar todos os sinais que antecedem a sua volta, tá? E quem não estiver atento a esses sinais, aí sim, essas pessoas vão ser pegas de surpresa, tá? E tem até um outro detalhe aqui também que eu queria compartilhar com vocês, porque os pré-tribulacionistas, eles vão falar o seguinte: mas o dia do Senhor, ele não é o dia da vinda de Jesus, né? Ele não é o dia da volta de Jesus, porque o dia do Senhor é o dia da ira de Deus, né? É o dia que vai vir realmente após a grande tribulação, mas o Senhor ele volta antes para buscar a sua igreja, então os 2 dias não são a mesma coisa. Mas vamos ver o que Pedro fala também, porque o apóstolo Pedro ele vai falar acerca desse mesmo dia, lá na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1 mesmo, tá? Porque vocês vão reparar aqui que Pedro ele vai associar o dia do Senhor à volta de Cristo. E ele vai falar que esse dia ele vem como ladrão. O dia que vem como ladrão é apenas um, não são 2 dias. Não é o dia da volta de Jesus e depois o dia do Senhor que vai ser ao final da grande tribulação. Não, vai ser um único dia ao final da grande tribulação, onde Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja e vai trazer o juízo sobre a terra. Vamos ler aqui, ó. 2 Pedro, a partir 2 Pedro 3, a partir do verso 1 mesmo. Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Presta atenção nessa frase aqui de Pedro. Eu vou até marcar ela aqui, ó. Deixa eu dar um destaque para ela aqui. Vamos dar um destaque amarelo aqui, ó. Olha só o que Pedro vai falar que os zombadores, né, vão estar falando naqueles últimos dias. Eles vão estar zombando da igreja de Cristo. Eles vão estar se perguntando: ora, onde é que está a promessa da vinda do Senhor? Vocês não falam que Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir? Jesus já está vindo há 2000 anos e até hoje nada, né? Porque desde os dias que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então aquelas pessoas que são zombadores, eles vão estar zombando da vinda de Cristo, eles vão estar zombando da nossa esperança com essas palavras. Onde é que está a promessa da sua vinda? Então repara que Pedro ele está apontando para a vinda do Senhor Jesus, para arrebatar a sua igreja. Tá? Verso 5. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água, porque falando de Noé. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, Pedro ele está associando aqui o dia do juízo. Cadê aqui? O dia do juízo, deixa eu marcar aqui de amarelo também.
Pedro está associando o dia do juízo a essa mesma... Cadê aqui? Deixa eu pegar um lápis aqui. Ó. O dia do juízo, ele está associando ao mesmo dia da vinda de Cristo. Porque aonde está a promessa da sua vinda? E aí Paulo continua o texto falando, vai vir um dia do juízo, certo? Vamos continuar aqui. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Vou marcar aqui, ó, dia do Senhor. Dia do Senhor. Então, Pedro também está associando aqui, ó. O dia do Senhor, cadê aqui? Ó? Deixa eu até pôr na mesma tela aqui, ó. Então, o dia do Senhor é o mesmo dia do juízo, que é o mesmo dia da sua vinda. Repara que Pedro, hora nenhuma, separa essas coisas, o dia da vinda do Senhor Jesus com o dia do juízo e o dia do Senhor. Esses três são o mesmo dia. Pedro está associando eles ao mesmo dia. E esse dia, aqui, ó, virá como ladrão. Deixa eu marcar isso aqui de vermelho. Aqui, ó. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então você repara que Pedro também, assim como Paulo, ele hora nenhuma desassocia o dia do Senhor do dia que Jesus virá, do dia da sua vinda, né? E também está associado ao dia do juízo. Vocês reparam que esse dia é um único dia, irmãos. Não tem separação entre eles. Então Jesus, ele realmente vem ao final da grande tribulação buscar a sua igreja e aí sim vai trazer ali a sua ira sobre aqueles que habitam sobre a terra, tá? E esse é o dia do Senhor que virá como ladrão. E aí voltando agora aqui ao texto de Paulo, 1 Tessalonicenses 5, é esse mesmo dia aqui, ó, que Paulo continua lá no capítulo 4, onde ele fala do nosso arrebatamento. O mesmo dia visível que Jesus vem nos céus, desce nas nuvens, ressuscita os mortos e nos arrebata, é o mesmo dia do Senhor, que é o mesmo dia do juízo. Amém? Então não tem separação desses dias, irmãos. Não tem separação desses dias, tá? Bom, com relação ao capítulo 5, eu tenho ainda outras coisas para falar com vocês aqui, só que vendo que o vídeo já está aproximando aqui de 20 minutos e o intuito desse vídeo é mesmo fazer só um resumo, eu vou parar por aqui, mas quando eu entrar no estudo completo, eu vou trazer para vocês também aqui, associando, por exemplo, a parábola das 10 virgens nesse texto do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, onde vai falar daqueles que dormem e dos que permanecem vigilantes. Porque Paulo, aqui no final, Paulo está exortando o tempo inteiro para que a gente não durma, para que a gente vigie e para que a gente seja sóbrio. Porém, repara no detalhe que lá no finalzinho, cadê aqui, ó? Aqui, ó, no finalzinho, Paulo vai falar: quer vivamos, ó, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Ou seja, Paulo mesmo fala, gente, ainda que a gente se mantenha acordado ou que a gente durma, vamos viver em união com Cristo. Isso aqui a gente tem uma associação maravilhosa com a parábola das 10 virgens, tá? Mas só que mais detalhes sobre isso eu vou trazer depois no estudo completo. E tem também essa passagem que eu quero passar com vocês ali, ó, porque Deus não nos destinou para a ira. O que será que Paulo quis dizer com isso aqui, quando ele falou que Deus não nos destinou para a ira? Então será que a ira de Deus é de fato a grande tribulação? Né? Porque os pré-tribulacionistas também, eles juntam um texto aqui e outro texto ali, fora de contexto, para falar que a ira de Deus é a grande tribulação. E aí, uma vez que eles te mostram, entre aspas, que a ira de Deus é a grande tribulação, aí eles vêm cá e te mostram esse texto, porque Deus não nos destinou para a ira, e fala, pronto, aí, ó, tá vendo? Então Deus realmente vai nos livrar da grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira de Deus, só que nós vamos ver que não é. A ira de Deus é no final da grande tribulação. Amém, irmãos? Mas por enquanto, por hoje, vamos ficar somente até aqui, somente nesse dia do Senhor virá como ladrão, tá? E por hoje é isso, irmãos. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like no canal.
Se inscreva se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir aí e estudarem sobre os últimos dias junto com a gente.